Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, dia 19, sábado, 19 de outubro, é tirado de São Lucas, capítulo 12, versos do 8 ao versículo 12. Nós temos três importantes ensinamentos de Jesus nesse Evangelho de hoje, né? Do versículo 8 até o versículo 9, nós temos a afirmação de Jesus de que quem testemunhar Jesus diante da humanidade terá o testemunho, né, favorável do próprio Deus diante da Assembleia da Corte Celeste dos Anjos. Então veja o que Jesus diz: digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Então aqui Jesus está dizendo, olha, se você testifica ao meu favor, né, testifica ao meu respeito diante da humanidade, diante da corte celeste, diante dos anjos de Deus, eu, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, testemunharei em favor de vocês, né? Então isso é algo bem extraordinário, não é algo comum, é algo que a gente ouve de Jesus, da parte de Jesus, que fortalece o nosso desejo de testificar sobre Cristo, de anunciar o Evangelho, porque Ele também nos testificará a favor de nós na Assembleia Celeste. Do versículo 10 é bem interessante também, porque vem falar sobre a rejeição à graça, ou seja, a toda a obra que o Espírito Santo realiza em nós. Porque Jesus vai dizer, outrora, em outro momento, ele vai dizer que o Espírito Santo é quem vos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não me engano, é essas três, né, que Jesus fala. Então, o Espírito Santo é quem nos convence. Então, a obra da conversão é uma ação direta do Espírito Santo. Até São Paulo vai dizer que ninguém pode dizer verdadeiramente, genuinamente, que Jesus é o Senhor, se não estiver sendo movido pelo Espírito Santo. E ninguém também poderá dizer que Jesus é maldito se o Espírito Santo estiver agindo nele. Por quê? Porque é um contraponto, não tem como alguém dizer que Jesus é o meu Senhor sem que esteja completamente movido pelo Espírito Santo, a não ser que seja da boca para fora, como o próprio Jesus vai criticar os fariseus, quando diz assim, vocês me dizem Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está longe de mim. Ele diz, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque fala da boca para fora. Se alguém disser genuinamente, verdadeiramente que Jesus é o Senhor, ele estará sendo movido pelo Espírito Santo para fazê-lo. No versículo 11 a 12, Jesus vai falar sobre a perseguição, né, o possível martírio para cada um de nós e a defesa do próprio Espírito Santo em nosso favor. Aqui nós poderíamos lembrar de Estevão, né? Estevão, ele foi morto, mas o Espírito Santo veio em favor de Estevão, né? De Estevão. Isso é capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir, né, conhecido da igreja. Então, Estevão teve a assistência do Espírito Santo em seu favor. Você lê aí Atos dos Apóstolos, capítulo 6, senão vou falar aqui, vai ficar o vídeo ainda maior, mas você dá uma lida no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai ver Estevão chegar a dizer que vê os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. E aí é considerado pelos seus agressores, pelos seus algozes, pelos seus inimigos, como sendo uma blasfêmia. E Estevão, cheio do Espírito Santo, vai fazer um discurso do resumo da história da salvação, e ali até chegar a Jesus e mostrar Jesus como o Messias, como o Redentor, o Salvador. E por isso é morto apedrejado. E o apóstolo São Paulo, antes de ser Paulo, né, ainda Saulo, participa disso indiretamente, guardando o manto daqueles que apedrejaram Estevão. Aí você diz, Denis, então, se ele foi apedrejado e foi morto, então o Espírito Santo não veio ao seu favor. Sim, veio ao seu favor. Começamos o Evangelho de hoje dizendo que quem me testemunhar diante dos homens será também testemunhado diante da Assembleia
dos céus diante dos anjos. Ou seja, é como que Jesus dissesse assim: se você dá testemunho de mim, mesmo que você seja morto, mesmo que você seja martirizado, mas eu acolherei você na eternidade. Então é dito o seguinte: quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Aconteceu isso aqui com Jesus. Jesus está ensinando porque iria acontecer com ele e aconteceu. Jesus foi levado a Anás e Caifás, as autoridades, e o Espírito Santo deu palavras tão acertadas a Jesus. Claro que Jesus é o próprio Deus, mas Jesus, tudo que ele fez no projeto de salvação, ele fez pelo Espírito. Por isso é dito que quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e depois o leva ao deserto para ser tentado. Então, toda a ação de redenção é uma obra da Trindade. O Pai que envia o Filho que exerce a sua obra redentora, porém movido pelo ungido pelo Espírito Santo. Por isso é chamado de Messias, né? Também o Cristo, né? Jesus é o Cristo de Deus, aquele que é ungido. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça dessas três coisas que foram citadas no Evangelho de hoje, nós podemos colocar em prática na nossa vida. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.